Olá, hoje estou a publicar um vídeo diferente do habitual. E se estou a fazê-lo é porque o momento justifica-se. Estamos no mês das grandes decisões da época. O Futebol Clube do Porto está a um passo de se sagrar campeão nacional pela terceira vez nos últimos 5 anos e também se encontra bem lançado para atingir a final do Jamor. Mas ainda falta algum caminho para percorrer e, além disso, os rivais, sempre apoiados pela comunicação social centralista e em peso, estão ao virar da esquina para fazer-nos tropeçar de uma forma, digamos, incorreta. O campeonato para os Viscondes ficou praticamente perdido no último fim de semana com a derrota caseira diante do Benfica, mas a Taça de Portugal desta quinta-feira servirá como uma boia de salvação para um clube e uma equipa que faz das provocações, dos insultos e do jogo sujo uma das suas principais armas quando tentam derrubar o inimigo. É sobre isso que vai incidir o vídeo desta semana. Antes de prosseguir, quero convidar-te a inscrever-te no canal e a ativares o sininho para receberes todas as notificações. Por outro lado, se já estás inscrito, partilha este canal ou os conteúdos do canal Malha Azul e Branca com os teus amigos e também outros contactos que tens nas diferentes redes sociais para dessa forma poderes ajudar-me a atingir a marca de 5.000 inscritos. Vamos então para o tema desta semana. Estamos a poucas horas do embate decisivo com o Sporting de Lisboa a contar para a segunda mão das meias finais da Taça de Portugal. Depois de uma vitória por 2-1 em Alvalade na primeira mão, isto decorrido em fevereiro deste ano, chega a hora de jogarmos o que sabemos para confirmarmos a presença, mais uma vez, na final da prova, que volta a ter o seu derradeiro jogo no estádio helénico, como certo dia apelidou Silva Rezende. Contas de outro rosário, direi eu. Este jogo com os Viscondes de Alvalade antecede uma jornada que pode dar matematicamente o título de campeão nacional ao Futebol Clube do Porto, com a visita dos Dragões a Braga. Mas na equipa de Sérgio Conceição só se pensa num jogo de cada vez e neste preciso momento em que gravo este vídeo, o jogo com os Croquetes é o jogo mais importante da época porque é o próximo e também porque está em causa uma final. Mas por que é que estou a gravar este vídeo? Qual é, afinal, a pertinência deste tema no canal? Por que é que estou a dirigir-me a todos os esportistas hoje, precisamente? Muito simples, porque ao contrário de que muitos possam pensar e ao contrário de muitos eufóricos que já propalam pelas redes sociais como tolinhos, que, diga-se de passagem, são os primeiros a cascar na equipa e estão sempre prontos de faca afiada quando as coisas correm mal, precisamos, nesta hora, de estar todos em alerta, ou melhor, como se costuma dizer, precisamos de estar com um olho no burro e outro no cigano. Se não tens memória curta, sabes e conheces perfeitamente o modus operandi do clube liderado pelo homem do exército de nome Varandas. Insultar os adversários, provocar jogadores das equipas contrárias, incendiar os ânimos no fim dos jogos com declarações muito polémicas e estratégias de guerrilha são hábitos adquiridos por alguém que, bem sabemos, caiu de paraquedas no futebol. Lembra-te, por exemplo, dos insultos do jogador Nuno Santos repetidamente ao jogador do Benfica no jogo da Taça da Liga. Lembra-te, por exemplo, também do mesmo jogador a provocar a bancada no jogo em Vizela com gestos obscenos e baixos. Lembra-te também dos comportamentos com provocações e empurrões da equipa do Sporting no jogo em Alvalade com o Famalicão. Estes são apenas alguns dos muitos exemplos deste modus operandi. Como disse há pouco, o Croquete Varandas chegou ao futebol por mero acaso, porque no fundo foi o grande beneficiado do acontecimento vergonhoso de Alcochete. Ele não gosta de ouvir isso, todos sabemos,
mas como em todas as situações em que a verdade dói, ele reage de uma forma agressiva, imbuído de um discurso pouco literário e bastante vulgar. Saber falar não é definitivamente o seu ponto forte. Se bem te recordas, no último Porto Sporting a contar para a Liga Portuguesa no Estádio do Dragão, que ditou um empate a 2 bolas entre as duas equipas, no final desse jogo, os jogadores do Sporting de Lisboa iniciaram uma série de provocações aos jogadores do Futebol Clube do Porto, a começar por Adam, o guarda-redes do Sporting, para com Pepe, e que culminou com uma data de empurrões, de insultos e agressões de parte a parte. E para alimentar ainda mais este acontecimento e, digamos, para incendiar mais os ânimos, o Sr. Varandas decidiu ir à sala de imprensa do Estádio do Dragão proferir certas declarações, portando-se como autêntico e responsável, não medindo as consequências dos seus atos. Varandas disse claramente nessa conferência que, entre outras coisas, que voltaria em abril ao Dragão para jogar a Taça de Portugal num tom provocatório e desafiador. Portanto, o mote está dado e temos que contar com tudo da parte dos croquetes. Vai valer tudo e é preciso estarmos todos de sobreaviso, sobretudo de os jogadores dentro de campo, porque, para além de sabermos como se comportam, este jogo, para o clube do Cachebol, vale a salvação da época e a esperança de conquistarem uma prova na presente época. Se nos recordarmos do jogo da primeira mão, desta meia-final da Taça, há coisas que saltam logo à vista. Primeiro, o mau comportamento dos adeptos da casa, principalmente das claques afetas ao clube leonino, com o arremesso de tochas e potes de fumo para o relvado. Até para os próprios jogadores foram lançadas as tochas, o que indica claramente que o reino de Varandas está longe de ser consensual. Depois, o arremesso de bolas de golfe. E, por fim, as provocações ao Futebol Clube do Porto e ao seu presidente, com a colocação de taças e copos com fruta estragada no camarote destinado aos dirigentes esportistas. Disto tudo o que falei até agora, há logo duas conclusões que retiro do presidente Croquete. Primeiro, não se sabe comportar na casa dos outros. Segundo, não se sabe naturalmente quem vai a sua casa. No que respeita ao jogo dentro das 4 linhas, o Futebol Clube do Porto tem a vantagem na eliminatória, mas vai ter que saber gerir muito bem o jogo e as emoções para passar esta eliminatória. A campanha de tentativa de estabilização já começou por parte dos Viscondes. Há uns dias, um tal de Tito assinou um artigo de opinião no jornal do Sporting, onde claramente é insultuoso com o jogador Taremi. Esse senhor chega mesmo a proferir frases graves. Após o jogo do Porto em Guimarães, onde Taremi sofreu 2 grandes penalidades claras e inequívocas, o Papa Croquetes atirou-se ao persa Taremi nesse artigo. Ora, chamar persa não ofende. Ofende é apelidar de farsante persa, o encantador de serpentes persa, artista circense persa. Esta foi uma das várias iniciativas do clube de Campo Grande até quinta-feira, porque não acredito que as coisas fiquem por aqui. O certo é que Taremi respondeu em campo ao Sr. Tito com um hat-trick no jogo seguinte e com este gesto rematou a resposta. No entanto, no Irão, onde Taremi tem uma legião gigantesca de seguidores, as reações não se fizeram esperar. Os seus compatriotas não gostaram nada do que leram e acusaram o Sr. Tito de racista e xenófobo. Eu não vou por aí, mas claramente mais um dos muitos cartilheiros e comentadores dos clubes da capital que, através da comunicação social, vomitam ódio sobre o Futebol Clube do Porto. Por falar em ódios, repara neste novo cartilheiro de nome Mauro Xavier a insinuar de uma forma grave que o Portimonense ofereceu a vitória e consequente goleada ao Futebol Clube do Porto por 7 golos sem resposta. Ou mesmo até este post do antiportista primário Rui Santos, que não descansou
e foi posteriormente para a CNN Portugal colocar em causa o futebol português depois da vitória do Futebol Clube do Porto sobre os algarvios. O Benfica, aproveitando a boleia, também não se coibiu de reagir. Fala em, e passo a citar, matar definitivamente a verdade e a equidade desportivas deste campeonato. Os senhores da luz estão esquecidos ou estão com amnésia como o seu ex-presidente. Ora vejamos, 10-0 ao Nacional, 6-1 ao Braga, 7-1 ao Marítimo, ou então mesmo os 7-0 ao Bessade contra 9, com 2 guarda-redes em campo, é preciso ter moral para dizer o que se diz. Nesses jogos nada de anormal aconteceu. O que aconteceu nesses casos foram apenas jogos com nota artística. Mas quero deixar aqui uma questão para reflexão. O que aconteceu, por exemplo, ao Desportivo das Aves, depois de tantos anos aliado a esta agremiação? E ao Vitória de Setúbal? Onde para o clube do Sado depois daqueles empréstimos, compras e recompras de jogadores? Pois é. E já agora, antes que me esqueça, na segunda Liga, expliquem-me porque é que o Farense desceu em 2016. Isto a comunicação social nunca explora. Nisto ficam todos caladinhos porque o que importa e o que interessa é atacar o Futebol Clube do Porto e colocar papagaios e cartilheiros a destilar ódio em relação ao Futebol Clube do Porto. Por isso, e para terminar, volto a repetir, esta quinta-feira há claramente uma armadilha montada para evitar que nós cheguemos à final do Jamor. Só temos é que estar bem atentos e apoiar a equipa do início ao fim de forma incondicional. Bom, e assim termino o vídeo de hoje com a certeza de que na quinta-feira vou estar presente no Dragão para apoiar o nosso clube. E tu, vais lá estar? Diz-me aqui embaixo nos comentários se vais ao estádio para dares o teu apoio incondicional ao Futebol Clube do Porto. Entretanto, eu vou voltar na próxima terça-feira, e não na segunda, terça-feira, dia 26 de abril, às 21h30, para mais um live stream Pedro Cardona, com 3 convidados especiais. Vamos abordar os 40 anos do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, com convidados que conheceram e conhecem muito bem o presidente portista. Eu espero por ti e conto naturalmente com a tua presença. Um abraço e até lá!